É meu convidado o Landeiro Vaz, economista e professor do ISEG. Muito boa tarde. Este boletim de verão do Banco de Portugal, que passámos há pouco, dá uma contração de 3% para este ano, um pouco menor do que as anteriores previsões, 0% de crescimento para o ano e um disparar ainda assim do desemprego. E também a baixa do consumo, não é? Que provoca toda esta recessão. O que é que se pode ler destas previsões do Banco de Portugal? Exato. A ligeira melhoria deve-se a um aumento das exportações, designadamente para Angola e para, digamos, para o Atlântico Sul, que é a nossa zona de... Enfim, alguma coisa de bom vem dali, não é? Isso beneficiou um pouco as previsões, porque justamente há uma diferença entre aquilo que o INE previa e que o Banco de Portugal acabou por registrar e prever, porque de facto, como há uma contração da economia europeia, esperava-se que as exportações para a Europa, e realmente elas não estão a aumentar para a Europa, mas de facto houve aqui uma compensação para o Atlântico Sul. Portanto, esse benefício da economia. Mas é uma coisa muito ligeira. É uma coisa inexpressiva. Portanto, são pequenas, digamos, pequenas notas de satisfação, mas são muito pequenas, não é? Nem dá para mandar cantar um cego, como se costuma dizer. Portanto, este cenário do Banco de Portugal para este ano e para o próximo é um cenário negro. É um cenário negro. Apesar desse alíviozinho... Sim, apesar de tudo, eu gostei do Ministro das Finanças quando diz que aquilo que vai pedir em termos dos cortes dos subsídios no orçamento para o próximo ano será equivalente àquilo que foi, ou seja, são 2 mil milhões, será, se for sobre todos os portugueses, poderá ser qualquer coisa como apenas um subsídio e não 2 subsídios. A mim surpreende-me pela positiva, porque as necessidades de redução do déficit são muito grandes e a contração da economia, apesar deste benefíciozinho das exportações para o Atlântico Sul, eu penso que apesar de tudo a economia vai continuar a contrair dramaticamente, não é? E vai piorar. E eu julgo que começa a haver no Governo uma percepção de risco de colapso da economia, não é? Portanto, de se acentuar o processo de falências, de desemprego, e de, portanto, chegarmos, é evidente que para o ano estamos a prever 0% de crescimento, mas isso não sei se é significado. Nós não estamos digamos, 0% seria muito bom, que a economia não descambe e se agrave muito mais a situação, a espiral recessiva, como se costuma dizer, porque há coisas fora do boletim de verão. Ainda ontem o Banco de Portugal fez saber, fez constar que os bancos portugueses aumentaram a dívida no Banco Central Europeu para 60 mil milhões, não é? O que é um recorde. Eu lembro que em dezembro de 2008 a dívida dos bancos portugueses ao BCE era de 2,5 mil milhões. Aumentou mais de 20 vezes, não é? Portanto, temos aqui, nós falamos muito na dívida do Estado e falamos pouco da dívida dos bancos. E quando o presidente Mário Draghi vem dizer mais austeridade, mais tempo não, porque veio dizer ontem na reunião do Eurogrupo, mais tempo não, mas porquê? Porque o Banco Central Europeu está a sentir que os bancos portugueses não param de pedir dinheiro ao Banco Central Europeu. Este ano só aumentou 13 mil milhões a dívida dos bancos portugueses ao Banco Central Europeu. Isto quer dizer, nós continuamos o discurso. Eu não vejo economistas nem políticos a discutir esta questão, que é uma questão fundamental. Porque o que se faz sentir na economia portuguesa, sobre as famílias e sobre as empresas, é a pressão dos credores. São os mercados que estão a pedir dinheiro aos bancos, os bancos que estão a pedir dinheiro à economia, ao Estado e aos contribuintes. E por isso é que aparece a proposta de Miguel Cadilha, extemporânea, vamos sacar 20 mil milhões aos depósitos dos portugueses. Portanto, tudo isto são as pressões dos credores, que vêm em catadupa, não é? Portanto, há aqui um efeito. Os bancos alemães e franceses estão a substituir créditos que tinham sobre os países do Sul por créditos do Banco Central Europeu. É isto que se está a passar. Ou seja, estes créditos estão a limpar os bancos do centro e estes créditos estão a ir para o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, no último ano, triplicou o crédito aos bancos da zona euro. Portanto, no fundo, o problema está a ser transferido para o Banco Central Europeu.
Aquilo que nos cabe a nós já representa mais de 11% dos ativos dos bancos portugueses. Portanto, eu vejo às vezes na comunicação social as pessoas passarem a discutir décimas de crescimentos e de empregos e de produtividades, quando estas questões, que são questões fundamentais, porque os bancos portugueses vão querer ressarcir-se junto da economia. Portanto, vão querer ressarcir-se junto do Estado, vão querer ressarcir-se junto das empresas, junto das famílias. E a pressão muito grande dos credores é asfixiante para a economia, é asfixiante para a vida dos portugueses. Mas esse dinheiro que os bancos vão pedir ao Banco Central Europeu, esse dinheiro não volta a entrar na economia, aparentemente. Esse dinheiro está a ser utilizado para pagar, essencialmente, dívida dos bancos aos bancos do centro, digamos assim. Dívida. Os bancos portugueses têm tido créditos fundamentalmente de bancos espanhóis, de bancos franceses e de bancos alemães. E, portanto, estão a liquidar esses bancos estão a liquidar dívida com créditos do Banco Central Europeu. Não é? E, portanto, a dívida, repare-se, a dívida ainda há coisa de um ano era 47 mil milhões. Esperava-se que descesse. Aliás, nós víamos declarações de que essa dívida dos bancos ao Banco Central Europeu estava a descer. Mas, inesperadamente, este ano aumentou 13 mil milhões. Quer dizer, em meio ano aumentou 13 mil milhões. E estamos em 60 mil milhões. É uma dívida catastrófica, não é? É uma dívida que, no fundo, o Banco Central Europeu tem sobre os bancos portugueses e tem sobre o Banco de Portugal. E naturalmente, que está em causa está em causa o próprio balanço do Banco de Portugal. Não é? Que, em última análise, responde por essas dívidas. Se os bancos não conseguirem honrar os compromissos, será o Banco de Portugal a honrar. E se o Banco de Portugal não honrasse, honraria a República, se pudesse honrar, não é? Portanto, há aqui, nós falamos muito da dívida soberana. E a dívida soberana é muito importante. Neste momento são 180 mil milhões de euros, não é? Mas a dívida dos bancos já representa-se, só o Banco Central Europeu, 60 mil milhões, não é? Portanto, nós às vezes discutimos, e isso não deixa crescer a economia. Porque a pressão sobre a economia, sobre as empresas, sobre a necessidade de financiamento das empresas e sobre os próprios cidadãos, não é? Quando é de tal ordem que também não deixa com que a economia cresça. Por isso, quer dizer, saúde-se, de alguma maneira, a tentativa de negociar, apesar de tudo, não da austeridade, que eu julgo que o Governo se vai bater por não haver mais austeridade face a esta, porque sente-se que a austeridade, não há mais espaço para, a austeridade pode danificar a economia de uma forma tal que depois a recuperação seja muito difícil. Não é? Além disso, as pessoas estão na rua. Aquilo que se temia que pudesse acontecer em relação a Portugal, na Grécia, as pessoas já estão na rua. As pessoas já estão desesperadas. Portanto, eu acho que os ministros já estão a sentir, o Governo já está a sentir que realmente chegámos a um ponto em que não é possível mais. Os enfermeiros recebem salário mínimo. Portanto, isto é histórico. E, portanto, vem senhores, enfim, dizer que temos que baixar os ordenados urgentemente. Bem, só se for baixar do salário mínimo, não é? Ou então passar a pagar o salário mínimo a todos os portugueses. Ainda assim, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Diga. Também no Boletim de Verão, se bem que ainda não contando com esta decisão do Tribunal Constitucional, portanto, mas se o Governo fizer uma medida equivalente, serão 2 mil milhões que estarão disponíveis de alguma forma, ainda assim o Banco de Portugal diz que eventualmente ainda poderá haver mais medidas adicionais de austeridade. Quer dizer que o Banco considera que ainda há ali um espaço para se ir buscar mais dinheiro? Não, quer dizer, sendo que o consumo está a afundar, etc., e está a travar... Digamos que o discurso político dos responsáveis, governo, reguladores, entidades supranacionais, é um discurso de tentar fazer passar mais austeridade, sempre. Porque se existem créditos sobre a economia, que são direitos de saque sobre a economia, não é? Esses créditos são créditos de volume impressionante, não é? Que a economia não tem capacidade de pagar. Temos que, de uma vez por todas, as pessoas têm que assumir que esta dívida não é possível de ser paga nem nos termos dos pactos, nem dos tratados. Nada disto é possível de pagar. E que esta dívida, quer pública, quer privada, se a parte dos poderes, os poderes nacionais e os poderes supranacionais, que estão a tentar fazer passar para o Estado e para os cidadãos o pagamento destas dívidas, muitas delas não sabe-se como é que foram constituídas, não é? Daí perguntarmos os portugueses se têm hoje o direito de exigir
uma auditoria às dívidas que foram constituídas, porque não se sabe como é que aliás, sabe-se que, por exemplo, algumas coisas sabem-se, nas PPPs, etc., como é que estas dívidas foram constituídas. Dívida direta, dívida indireta e dívida diferida, que compromete os nossos filhos e os nossos netos. Eu acho que isto, o Tribunal de Contas teria que ir muito mais longe do que aquilo que já fez. Porque o Tribunal de Contas apenas tem responsabilidades opinativas, ou seja, dá opinião sobre a conta do Estado, dá opinião sobre a maneira como é gerida a empresa A e o Ministério B, etc., etc. Mas isso não chega. No ponto em que chegamos, o Tribunal de Contas tem a obrigação de dizer aos portugueses estas dívidas são legítimas e estas não são. Porque há dívidas que não são legítimas, constituídas porque eu, por exemplo, a Lourdes Beta, não? Pode não se ter endividado, não viveu acima das suas possibilidades, mas houve aqui uma oligarquia, não é, que constituiu dívidas sobre mim, sobre si, que eu vou ter que pagar e a Lourdes vai ter que pagar e que não há direito que sejamos obrigados a pagar. E que vai comprometer mais, vai comprometer a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Portanto, é uma situação muito séria. E isto tem que ser enfrentado pelos políticos e pelos governantes, tem que ser enfrentado como deve ser. Porque não podemos estar aqui a dizer nós temos uma dívida que é suportável. Ou quando as pessoas que dizem isso sabem perfeitamente que não é. Que é uma dívida sustentável. Não é uma dívida sustentável. Não há possibilidade de pagar esta dívida, não é? Estas dívidas. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que os governantes são pressionados a passar para a economia as pressões dos credores, não é? Que vêm desde os mercados, passam pelo sistema financeiro e depois chegam à economia real, ao consumo e à produção. E, portanto, os governantes estão a ser pressionados para isso. Portanto, a capacidade de resistência dos governantes chega ao ponto de, quer dizer, um governante em Portugal qualquer dia não pode sair à rua, porque é imediatamente veiado. Portanto, aquilo que estas políticas, evidentemente, que conduzem o país a uma situação muito semelhante à da Grécia. E, portanto, é dizer alto, temos todos que parar para pensar, porque não é possível continuar estas políticas. Professor Landeiro Vaz, obrigada por ter estado aqui com a sua análise. Obrigada, boa tarde.